Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse não é um vídeo de notícia, não é um vídeo de pré-evento, pós-evento, salários, nada do tipo. É mais um vídeo de bate-papo que eu tive ideia de comentar aqui com vocês. E eu já falei em algum vídeo, não sei qual, porque tem muito vídeo aqui no canal. Quem é um cara mais assíduo, que assiste todos os vídeos aqui, pode ser que lembre. Mas eu falei uma vez sobre o Thiago Marreta, e esse vídeo é sobre ele, né? E eu falei que na época do TUF, né, quando eu assisti ele lutando lá e tal, eu não achava ele grandes coisas, né? Realmente eu achava um lutador bem mediano, bem unidimensional, não tinha realmente muita coisa para apresentar, não botava muita fé nele. Na época, inclusive, ele não chegou na final, né? Não foi campeão do TUF, nem nada do tipo. E eu não achava que ele vingaria muito, né? E depois, o que aconteceu, né? Ele realmente foi pro UFC, conseguiu ali ter o contrato, acabou sendo derrotado ali pelo Mutante, né? Logo na primeira luta dele, lá em 2013. Depois ele venceu uma luta, depois aí ele perdeu de novo, acabou perdendo pro Ryan Hall por decisão, mas depois conseguiu uma sequência boa ali, né? Ele venceu 4 lutas, aí acabou tendo 2 derrotas seguidas, perdeu pro Mousasi, né? Sofreu um nocaute, depois ele perdeu do Eric Spicely, aí ele conseguiu de novo 4 vitórias, perdeu de novo, né? Aí ele perdeu para o David Branch, sofreu um nocaute também, aí conseguiu 4 vitórias de novo e aí perdeu para o John Jones, né? Então parece que ele faz uma sequência de 4 vitórias, perde 4 vitórias, perde 4 vitórias, perde. Pelo menos foi isso que aconteceu nessa lista aí do cartel dele dentro do UFC. E a minha percepção sobre o Thiago Marreta mudou completamente. E é isso que eu quero falar nesse vídeo, né? É engraçado como as coisas mudam. Na época do TUF eu achava o Marreta um cara bem fraco, né? Eu não achava que tinha nada demais. Era um cara forte, tinha uma trocação legal, mas não, pro MMA, né, na minha opinião, naquela época também, lembrando, né? Muitos anos atrás, eu não achava que tinha grandes coisas ali. Eu não enxergava ele no MMA sendo competitivo e sendo campeão um dia, né? E é engraçado como ele evoluiu. Ele melhorou muito nessas lutas que ele teve na categoria peso médio, que na minha opinião já evoluiu assustadoramente. E quando ele foi para a categoria meio pesado, na minha opinião, ele melhorou muito mais. Ele chegou a ponto de ser competitivo contra o John Jones, que inclusive no meu vídeo de resultado do confronto dele com o John Jones, eu vi vitória dele contra o John Jones. E inclusive eu tive a ideia desse vídeo por quê? Porque eu reassisti o confronto dele com o John Jones e eu reafirmo aqui, eu acho que o Marreta venceu, mas é uma luta extremamente difícil de pontuar. Eu reassisti pausando, voltei, vi a parte da lesão de novo, vi os golpes que ele conectou, enfim, reassisti tudo e realmente é muito difícil de pontuar. É realmente compreensível que o juiz dê, dois juízes, né, deem pro John Jones, um juiz que dê pro Marreta. Realmente não dá para falar foi roubo ou não foi, realmente foi bem difícil. E tem essa questão do joelho dele, né? Se não tivesse essa lesão, provavelmente ele seria mais agressivo e poderia ter conseguido um resultado mais fácil de pontuar, ou às vezes um nocaute, enfim, deve ter uma revanche. Mas a questão toda desse vídeo é isso, né? É a gente pegar um cara que desde 2013 até agora, 2020, na verdade até a última performance dele, né, 2019, o cara evoluiu muito. Em 6 anos, pelo menos na minha visão, na minha opinião, o Marreta saiu de um lutador que, na minha opinião, era fraco, para um lutador que, na minha visão, venceu o melhor lutador da história, que é o John Jones. Então, é engraçado, porque às vezes a gente acaba falando sobre luta, sobre um lutador, e a gente acha que o cara vai ficar no mesmo nível sempre, né? Então a gente vai dar um palpite, alguma coisa do tipo, e a gente acaba achando que o cara sempre tá igual. E na verdade a gente só vê o cara quando ele luta, né? É porque a gente não tem oportunidade de acompanhar o dia a dia do cara. Então o Marreta é um cara que eu realmente só acompanho nas lutas, né? Agora sim, com rede social, que tem muito mais do que antes, etc., você consegue ver outros momentos, mas realmente é um cara que me surpreendeu muito, né? Nas últimas performances dele, conseguiu vários bônus ali, né? Por luta da noite ou performance da noite. Antes da luta do John Jones, ele conseguiu 3 bônus seguidos, né? Então, realmente é um cara que evoluiu assustadoramente e eu fiquei ainda mais surpreso conhecendo o Marreta melhor, né, em entrevistas e coisa do tipo. Na própria entrevista contra o John Jones, quando ele perdeu a luta, ele em momento nenhum jogou a culpa pela derrota por conta da lesão no joelho. Inclusive ele mesmo reafirmou ali várias vezes, sem lamentações e tal, fez citações desse tipo. Então em momento nenhum ele se colocou como vítima da situação, da lesão, perdi por conta disso. Então eu gosto bastante desse tipo de mentalidade.
personalidade. A entrevista que ele deu pro Danilo Gentili, que inclusive tem aqui no YouTube, quem não assistiu eu recomendo que assista, para mim um dos melhores programas, uma das melhores entrevistas que eu já vi no Danilo Gentili, que inclusive tem muitas boas, né? Mas uma das melhores para mim foi essa com o Thiago Marreta. O Thiago Marreta é um cara que se mostrou bastante lúcido, bastante simples, é um cara que brinca ali quando eu tenho que brincar, quando o Danilo Gentili faz piada, ele entra na brincadeira também. Enfim, é um cara que tem uma mensagem importante, uma mensagem interessante. Então é um cara que, como eu tava querendo dizer, o objetivo desse vídeo, né, que no começo lá no TUF, não achava nada demais, não achava o cara carismático, não achava o cara um bom lutador, não tinha nada ali, eu nem torcia por ele, porque realmente não me chamava atenção, e hoje eu sou um fã do cara, porque o cara lutando, o cara dando entrevista, enfim, tudo que eu vejo do cara são coisas boas, positivas, então eu realmente virei um fã, um cara que não ligava, realmente virei um fã, isso tudo nesse espaço de tempo aí de 6 anos, né, então isso, na minha opinião, é uma prova de que muitos lutadores que às vezes não têm alguma qualidade ali no jogo específico ou no geral, que o cara pode mudar, né? Outro exemplo até brasileiro que eu falo muitas vezes é o Rafael dos Anjos, né? Tudo bem, eu não achava o Rafael dos Anjos fraco como lutador, como eu falei no caso do Marreta na época do TUF, né? Mas ele era um cara, na minha opinião, que era mediano, e o cara virou um fenômeno. Tudo bem, uma fase, subiu pro meio médio, não tá muito bem, etc. Mas na minha opinião, o Rafael dos Anjos foi um cara que também mostrou uma evolução absurda. Então o legal disso é que a gente consegue pegar caras que às vezes não é tão bom no começo, que o cara realmente consegue evoluir. Não é todo mundo que é um fenômeno como o John Jones, que desde o começo da carreira o cara é espetacular, né? Tem caras que realmente não são bons, mas com esforço o cara fica realmente muito bom, e é isso que é legal, e é isso que dá graça, né? Porque se fosse o esporte só depender de talentos, né, de caras que nascem e desde a primeira luta o cara é muito bom, realmente ia ficar sem graça, né? As pessoas que não são tão boas assim não teriam oportunidade, né? Então, caras que na minha opinião não eram tão bons conseguiram evoluir através do esforço, do trabalho. Então é isso que eu acho realmente legal, né? A gente vê o resultado do trabalho do cara ser expressivo, né? O Marreta chegou a subir de categoria, lutar com o John Jones e praticamente, na opinião de muitas pessoas, inclusive na maioria das opiniões dos americanos, se você olhar no site MMA Decisions, a maioria dos americanos votaram na vitória do Marreta. Então, mesmo o público norte-americano, que em teoria poderia ter alguma influência de votar no cara da casa, né, eles votaram no Marreta. Então, assim, realmente uma evolução, o que eu ia falar? Uma evolução assustadora. Então é isso, né? Eu espero que o Marreta consiga se recuperar logo daquela lesão toda que ele teve, do problema, dos ligamentos, etc. Porque eu realmente acho que o Marreta consegue, se ele já conseguiu até agora mostrar isso, né? Que ele tem essa evolução, eu acho que ele tem capacidade de continuar evoluindo, eu acho que ele ainda tem tempo de fazer algumas lutas antes de uma possível aposentadoria, lembrando que ele já tem 36 anos, né? Então pode ser que ele tenha ali mais uns 4, 5 anos de carreira. Então, quem sabe o Marreta não termina essa carreira, toda essa evolução que ele mostrou com um título, né? Seria realmente espetacular. Ou no meio pesado, ou no peso médio, se ele decidir voltar. Enfim, realmente o Marreta é um cara que eu acho que tem ainda muita coisa para fazer, eu acho que tem tempo, pode sim terminar, coroar, né, a carreira dele com um cinturão. Realmente seria um dos casos, pelo menos na minha opinião, de evolução, assim, das maiores evoluções que eu já vi. O cara realmente no começo para mim era um cara relativamente fraco e o cara chegou a alcançar resultados realmente absurdos, né? Então eu realmente gosto bastante aí da evolução que ele mostrou, realmente para mim é um dos casos mais claros de evolução. Mas enfim, essa é a minha opinião, comenta aqui embaixo, vocês concordam comigo? O que vocês achavam do Marreta na época do TUF, né? Vocês achavam já ele um cara bom, como ele é hoje, ou vocês concordam comigo que ele não era um cara tão bom e que ele realmente teve uma evolução assustadora? Qual outro caso de lutador que vocês acham, né, que teve uma evolução assustadora, né? Para mim, esse é um dos casos que vem facilmente na minha cabeça. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, um vídeo mais de bate-papo aqui. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo aqui do canal. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!